Paz, irmãos. Graça e paz para todos. Louvado seja Deus. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 3 de Apocalipse. Nós consideramos a semana passada, né? E os avisos estão com o irmão Marcelo Alves. O capítulo 3 de Apocalipse, vá por favor para o verso 19. Lá diz o seguinte: 3:19 de Apocalipse fala assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso sê diligente e arrepende-te. Agora vá, por favor, para o capítulo 12 de Hebreus. Me acompanhe, por favor. Hebreus 12. Verso 11. Hebreus 12, 11. Diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vamos orar? Poderoso e eterno Senhor, estamos aqui nesse momento em fraqueza, pedindo a tua misericórdia, Deus. Tu bem sabes que nós não temos capacidade de edificar a Assembleia. Quem edifica a Assembleia é o Espírito Santo. Mas auxilia esse vaso fraco aqui nesse momento. Auxilia também os que escutam, Senhor Deus, para que eles também tenham condições de usufruir da palavra. Ajuda-nos nesse momento. Repreenda as distrações lançadas pelo inimigo. Nos sustenta nesse momento aqui com a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente imagina que disciplina é para aqueles que cometem erro, é para aqueles que cometem falha. Não é assim que a gente vê as coisas? Então aqui diz que em Apocalipse que Deus disciplina e corrige a quem ama. E em Hebreus fala que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Nós entendemos, muitos de nós entendemos que a disciplina é para quem cometeu uma falha, para quem cometeu um erro. Mas e quem está andando certinho precisa de disciplina? Quem está na carreira direitinho, levando a vida cristã de uma forma ordeira, de uma forma normal, não precisa de disciplina? Bem, irmãos, o ponto de vista do homem, do ser humano, é um, mas do ponto de vista de Deus é outro. Do ponto de vista de Deus, se a gente analisar o que aconteceu com alguns servos de Deus no passado, a gente vai verificar que alguns servos de Deus, ou quando não, muitos, com a vida aparentemente linear, ordeira, fazendo tudo certinho, e aconteceram coisas com esses profetas, com esses servos de Deus, que a gente imaginaria assim: poxa, mas por que ele está passando por isso, se ele estava fazendo tudo certo? E com você, às vezes você não tem essa impressão? Você tem levado uma vida diante do Senhor, na medida do possível, correta, uma vida ordeira, uma vida cristã normal, e sobrevém a você algumas circunstâncias que você pergunta: Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? E infelizmente, irmãos, parece que a gente quer fazer com o Senhor uma troca, uma permuta, uma barganha. Eu estou andando certinho, então o Senhor tem que me guardar para não acontecer isso, não acontecer aquilo, não acontecer aquilo outro. É assim, irmãos?
será mesmo que nós podemos argumentar com Deus dessa forma? Eu estou andando certinho, eu estou andando certo na tua palavra, levando uma vida cristã normal, então o Senhor me guarda, viu? Para não acontecer comigo coisas que para mim serão desconfortáveis. Na semana passada, eu não sei se talvez alguns não estivessem aqui, mas está gravado, os irmãos podem ir no canal no YouTube e verificar. Na semana passada, nós abordamos aqui a situação de um servo de Deus chamado Ezequiel. Ezequiel, irmão, ele foi orientado por Deus a fazer algumas coisas que, na nossa ótica, são desconfortáveis. Ezequiel, ele não tinha cometido os pecados que Israel tinha cometido, de idolatria, de desobediência a Deus, de rebeldia. Mas Deus disse a Ezequiel o seguinte: faça uma maquete da cidade, coloque, os apetrechos de cerco, os instrumentos de cerco da cidade, porque ela será sitiada. E Ezequiel fez tudo aquilo. Depois Deus disse a ele: você vai dormir agora de um lado só, por mais de um ano. E Ezequiel teve que ficar dormindo, irmãos, de um lado só, por mais de um ano. Aí depois Deus disse: agora você vai dormir do outro lado, por mais um tempo, especificamente 40 dias. E aí depois Deus disse assim: agora vamos controlar a sua dieta. A sua dieta vai ser, alguns irmãos me ajudaram na semana passada, meio litro de água por dia. Você só vai beber isso. Você tem o dia todo para beber água, mas só 1 litro no dia todo. Mais do que isso não. E a comida, sua comida vai ser cozida ou assada, usando, me perdoe irmãos a expressão, excremento humano como fezes. Você vai comer assim. Essa vai ser sua comida. Ele aí gritou: não, Senhor, isso aí não, comer desse jeito. Aí o Senhor teve misericórdia de Ezequiel e permitiu que as fezes não fossem mais de seres humanos, mas de animal. Mas a sua comida vai ser essa. E assim Ezequiel fez. E Deus fez tudo isso para que Ezequiel sentisse na pele o que o próprio Senhor estava sentindo. Interessante, né? Deus querer imprimir em um profeta o que ele está sentindo. A idolatria de Israel, irmãos, subia às narinas de Deus como um cheiro fétido. A idolatria que Israel e Judá estavam cometendo subiam às narinas do Senhor como algo fedorento. E Deus, na sua soberania, Ele queria que Ezequiel sentisse a mesma coisa, passasse pela mesma experiência. Nós não vimos hoje no Partir do Pão que Deus, Ele fez com que Abraão sentisse a mesma experiência que ele teria, a experiência de perder um filho. Não foi isso que nós ouvimos no Partir do Pão? Deus fez com que Abraão sentisse na pele o que é perder um filho. Claro, Deus não permitiu que Abraão perdesse Isaac. Mas os irmãos já repararam como o Senhor faz? E o Senhor, na sua soberania, Ele pode querer trazer para nós disciplina. O Senhor pode querer fazer com que nós sintamos ou passemos por experiência, porque Ele quer assim. E nós não podemos murmurar. Essa é a questão, irmãos. Ezequiel não murmurou. E esse é o nosso problema, irmãos. Quando a gente está passando por situação na nossa vida que a gente não quer, a gente murmura. Falo como fraco, irmão. Eu falo como fraco. Infelizmente, irmãos, em várias situações que eu passo em minha vida, infelizmente, eu murmuro. Eu peço perdão ao Senhor por isso. Porque, quem sabe, se Ele não está querendo que você passe por essa situação, para gerar um aprendizado em você. Quem sabe, irmão, se Deus não quer que eu passe por algumas coisas que são desagradáveis para a minha alma, coisa que eu não quero passar, mas o Senhor permite que você passe, porque tem coisas em sua alma que o Senhor quer tratar.
Interessante, irmãos, que um outro profeta de Deus, ele também foi submetido a experiências da parte de Deus, e experiência que ninguém quer passar. Por favor, irmãos, abra no livro de Oséias. Oséias está depois de Daniel. Abra no livro de Oséias. Veja só, Deus pediu ao profeta Ezequiel toda aquela situação que a gente viu, né? E Ezequiel passou. Graças a Deus não há registro de que Ezequiel tenha murmurado. Aliás, ele murmurou sim. Ele pediu para que o combustível usado para alimento fosse fezes, não fosse fezes humanas. Deus misericordiosamente atendeu. Então, até o próprio Ezequiel, irmãos, ele também teve um instante de fraqueza. Veja o livro de Oséias, logo depois do livro de Daniel. Olha só, o capítulo 1. Esse profeta foi levantado para profetizar para o povo de Israel. Veja só, 1:2 de Oséias. Esta é a primeira mensagem. O Senhor disse a Oséias: vá, tome uma mulher adúltera, uma mulher que dará a você filhos de prostituição. Isso servirá para mostrar como o meu povo tem sido infiel a mim, cometendo adultério abertamente por afastar-se de mim. Assim, Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Gomer ficou grávida e deu à luz a um filho, a Oséias. Irmãos, o que Deus pediu aqui a Oséias é o seguinte: pegue aí uma mulher da vida, uma mulher de vida desregrada, uma mulher que todo mundo no bairro ou na cidade sabe que a mulher, ela não tem uma vida correta, e você vai se casar com ela. Irmãos, antes de uma pessoa casar, ela faz uma análise de quem vai ser a pessoa, não é isso? Seja homem, seja mulher, faz uma análise, vai observar quem é ele, como ele age, como é que ele se comporta. Não é assim que as mulheres fazem, os homens também. Deixa eu ver como ela é, como é que ela se comporta. Será que essa mulher vai me dar trabalho? E aí você fica olhando antes de ir, né? De falar com ela. Mas imagine, se você vê uma pessoa com uma vida desregrada, fica com um, fica com o outro. Já noivou com um, noivou com o outro, namorou com um, namorou com o outro. O que é que a gente vai fazer? O que é que a pessoa faz? Eu acho que não vai dar certo com essa pessoa. É uma pessoa que tem uma vida muito irregular. Eu não quero não. Essa daí não. Esse daí, que nada, eu quero nada. Mas no entanto, irmãos, Oséias, foi pedido a ele: olha, case com uma mulher que tem a vida toda desregrada. E Oséias obedeceu. Irmãos, imagine, quem quer passar por isso? Sendo que casamento é uma coisa que vai marcar sua vida para sempre. Muita coisa vai ser envolvida na questão do casamento. Sua vida pode se atrapalhar toda por um casamento errado, entre aspas, um casamento com uma pessoa atrapalhada. A sua vida pode ficar toda atrapalhada, irmãos. Mas no entanto, Oséias teve que casar com uma mulher com a vida toda desregulada, e ele casou. E o que é interessante essa mulher, depois que casou com ele, ela começou a se relacionar com outros homens, à vista de todo o povo. Toda a comunidade que conhecia Oséias viu o que ela estava fazendo. Irmãos, ela teve filhos de outros homens. Gomer, né? Essa mulher que está aqui. E Oséias passou vergonha de estar casado com uma mulher que tinha vários homens. E o que é interessante, né? É que aqui no capítulo 2, a minha versão, essa versão que eu estou usando aqui é na linguagem de hoje, diz assim, o verso 5. A dos irmãos pode estar um pouco diferente.
Diz assim: a mãe dessas crianças cometeu adultério, traiu seu marido. O que ela fez foi uma vergonha. Isso é como está na minha versão, o verso 5 de Oséias 1. Aí diz assim: irei atrás de outros homens para me oferecer a eles, em troca de comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Irmãos, Deus queria que Oséias sentisse na pele o que estava se passando com ele próprio. O próprio Senhor estava se sentindo traído pela nação de Israel. A nação de Israel, irmãos, ela estava envolvida, mergulhada em idolatria, adorando Baal, Astorete, Dagon, Deus, Moloque, deuses falsos. A nação de Israel estava mergulhada em cultos sanguinários, cultos a deuses falsos. E isso para Deus era como se fosse uma traição de uma mulher para com um homem. Então Deus fez com que o profeta sentisse na pele o que ele estava passando. Então imagine, irmãos, como o nosso Deus age. O que foi que Oséias, irmãos, tinha feito de mal? Oséias tinha cometido algum pecado contra Deus? Não. Oséias tinha feito alguma coisa que desagradasse ao Senhor? Não. Mas Deus, na sua soberania, Ele queria que Oséias sentisse na pele a própria experiência dele, de estar vendo um povo que Ele tirou do Egito, um povo que Ele tirou do Egito com mão forte, milagrosamente arrancou os israelitas de dentro da escravidão do Egito, arrancou eles das mãos do faraó, trouxe para a terra prometida, colocou eles ali, estabeleceu Israel. E depois, sabe o que foi que a nação fez? Começou a adorar outros deuses, e Deus se sentiu traído, e ele pediu ao profeta Ezequiel que fizesse isso. E aí, isso é casar com uma mulher adúltera. E ela começou, Oséias, né? Perdão, obrigado, irmão. E Oséias, irmãos, passou vergonha. Ainda teve uma outra coisa que Deus pediu a Oséias para ele fazer. Porque a mulher, a comunidade toda via como estava a vida dela. De acordo com alguns eruditos, ela saiu de casa, né? E divorciou-se dele. Sabe, irmãos, o que foi que Deus pediu a Oséias para fazer? Abra, por favor, no capítulo 3 de Oséias. Vá para o verso 1. Olha, irmãos, a soberania do Senhor em nossas vidas. E a gente aqui, não estamos vendo aqui Oséias murmurando. Ó Senhor. Veja, irmãos, por favor, o 3 de Oséias, verso 1. Então o Senhor me deu uma ordem: vá procurar a sua mulher, volte com ela para casa, ame-a, embora ela goste de trair você com outros homens, porque o Senhor ainda ama a Israel, embora os israelitas se voltem para outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Irmãos, Deus pediu a Oséias para voltar para ela. Quem ia querer isso? Em sã consciência? Voltar a conviver com uma pessoa que vai transformar a sua vida, me desculpe aqui o termo, no inferno. Qual é a mulher que quer voltar para um homem que atrapalha a vida dela toda? Qual é o homem que vai querer voltar a conviver com uma mulher com a vida toda atrapalhada? Depois de se libertar, cada um segue seu caminho, né? Mas, no entanto, o Senhor pediu a Oséias para voltar para ela. Volte. E Oséias fez o quê? Eu não quero não. Foi isso, irmãos? Oséias voltou. Por quê? Porque o Senhor pediu. Ó, irmãos. E nós? Será, irmãos, que nós temos condições de obedecer a Deus em tudo que Ele nos ordena? Claro, irmãos, que isso aqui não é doutrina para nós. Deus não vai pedir a você isso.
que você cometa um ato como esse. Aquilo ali foi naquela época, para aquele momento. Foi uma ordem específica de Deus para Oséias. Não é que a gente vai tomar isso aqui como doutrina e passar a fazer isso aqui. Nós temos que ter esse equilíbrio, né? Temos que separar bem o que diz a Escritura. Deus pediu a Ezequiel que tomasse meio litro de água por dia, que a comida dele fosse regrada. Ezequiel só poderia comer 240 gramas aproximadamente de pão por dia. Esse foi um pedido de Deus específico para Ezequiel. A gente não vai transformar isso em doutrina. O que está o ponto aqui para nós é: quando Deus quer que você faça uma coisa, quando Ele quer que você se comporte de uma maneira, dá para a gente obedecer? Sem murmurar? O que está acontecendo com a sua vida agora? Não precisa contar aqui, irmãos, mas pense você mesmo. O que está acontecendo em sua vida agora, que você não está gostando, e que você já pediu a Deus, que não quer passar por essa situação, que você quer que essa situação se afaste, que você quer superar. Quantas vezes você já pediu ao Senhor ajuda para superar essa situação e ela persiste? Interessante, irmãos. Para Oséias voltar para essa mulher, sabe o que era necessário? Olha por favor aí, no verso 2, diz assim, Oséias 3:2. Olha o que Oséias teve que fazer para se reconciliar de novo com ela. Assim, eu comprei de volta a mulher por 15 moedas de prata e 1,5 barril de cevada. Ué, o costume daquela época, irmãos, era o seguinte: Oséias teve que comprar a mulher de novo, de volta. Ou seja, a mulher ia atrapalhar a vida dele toda. Essa mulher ia atrapalhar a vida de Oséias toda, fazer ele passar vergonha. E ele, para voltar a viver com ela, de acordo com a lei daquela época, de acordo com a jurisprudência da época, ele não podia simplesmente pegar essa mulher e botar dentro de casa, não. Ele ia ter que comprar a mulher, irmãos. Olha o que Deus está pedindo ao profeta. Irmãos, é muita submissão ao Senhor. É uma lição de submissão à vontade do Senhor, irmãos. E eu digo aqui, irmãos, na minha fraqueza, na nossa fraqueza, irmãos, nós muitas vezes não temos condições de obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele quer, não, irmãos. Nós murmuramos. A gente murmura, irmão. Ele ainda teve que pagar para ter a mulher de volta. E aí diz o seguinte, no verso 2, a continuação, verso 2, né? 3:2 de Oséias. Ele ainda disse assim: eu disse a ela, você vai ficar sozinha em casa, trancada por muitos dias, não vai sair para se prostituir com outros homens. Você vai ter que me esperar em casa e eu também esperarei por você. É assim que está na minha tradução, certo, irmãos? A Bíblia da linguagem de hoje. A versão dos irmãos pode estar um pouquinho diferente. Mas imagine só, ele aí pegou e trancou ela. Para quê? Para ela não ficar saindo para fazer de novo o que ela fazia. Oh, irmãos, ao que Deus nos pede para fazer, irmãos. Sabe como se chama isso, irmãos? Cruz. Isso se chama cruz. Aqui, o que Deus pediu a Ezequiel e depois o que Deus pediu ao profeta Ezequiel era a figura da cruz. Ou seja, nós, irmãos, o que é que o Senhor Jesus nos pede? Todo aquele que quiser me seguir, apanhe a sua cruz e siga-me. E olha aqui, irmãos, olha aqui, no Velho Testamento nós já encontramos a figura da cruz. Ou seja, algo que te incomoda, algo que te causa desconforto, algo que você não quer, que está chato, está ruim, você não está gostando, já tem muitos anos você nessa situação, e o Senhor
permite que você passe. Isso é cruz. Irmãos, por favor, 2 Coríntios 12, 7. Por favor, me acompanhe. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim. Todos acharam? 2 Coríntios 12, 7. Uma coisa eu digo: por serem extraordinárias minhas visões e minhas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me ferir e esbofetear. Verso 8: em 3 ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que o tirasse de mim. Irmãos, e o que foi que Deus fez com Paulo? Deus tirou. Olha o 9, irmãos. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, Deus não tirou. E os irmãos sabem quem era Paulo? Os irmãos sabem a história de Paulo, o ministério que Paulo tinha. Paulo era um homem que, como ele diz aqui mesmo, ele tinha visões, ele tinha experiências com Deus. Um homem desse, o Senhor permitiu que passasse por situações desconfortáveis. E o que está acontecendo na sua vida agora, irmão? Que é desconfortável, que você não está gostando, e que você está pedindo ao Senhor que, Deus, tira isso, Senhor, que eu não estou aguentando. E o Senhor, irmãos, não tirou ainda da sua vida essa situação. A situação persiste. Irmãos, um outro servo de Deus, que aparentemente fazia tudo certinho, ele não tinha nada de errado na vida dele. E interessante, irmãos, esse servo de Deus, esse patriarca, todo mundo conhece. Era um homem que foi elogiado pelo próprio Senhor. Acho que muitos aqui já devem até saber quem é. E esse homem, irmãos, vá lá por favor para o livro de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Nós não vamos entrar aqui nela em detalhes, mas abra por favor o livro de Jó e veja, irmão, olha só o que o autor do livro fala sobre Jó. Jó capítulo 1, verso 1. Olha só o que já começa a se falar sobre a reputação de Jó. Olha só, Jó 1, 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro, justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Irmãos, esse elogio foi feito a Jó lá nos céus. Sabe por quem? Pelo próprio Senhor. Imagine você ser elogiado por Deus, de que você é uma pessoa reta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa obediente. Irmãos, uma pessoa sendo elogiada pelo próprio Deus, a gente vai esperar o quê? Que a vida dessa pessoa seja uma vida calma, próspera, que essa pessoa seja protegida de passar por infortúnios, por problemas, não é isso? Mas se você ler o livro de Jó, irmão, a parada é dura. Me desculpem aqui usar esse termo. Se você lê o livro de Jó, você pergunta, mas como é que um homem com esse currículo passa por isso? Irmãos, é a soberania de Deus, é a soberania do Senhor. Se você encarar o que está acontecendo em sua vida agora, que você está passando e que você não está aguentando, como a obra de Deus em seu coração, irmãos, eu acredito que a gente vai dizer assim: não, tem alguma coisa em meu coração que o Senhor está limpando. E é isso, irmãos. Sabe por quê? A gente se acha todo certinho, irmãos.
A gente acha que está com a vida linear, que está com uma vida de obediência. Não, eu estou fazendo tudo certo. Estou orando, congregando, em comunhão com os irmãos. Não estou em fornicação, não estou em adultério, não estou fumando, não estou bebendo, não estou fazendo, não estou acontecendo. Então a gente está com a vida toda certinha. Então, Deus tem a obrigação de me proteger de problemas, de confusão, de atrapalhação. Não é assim? Mas olha o que Deus fez com a vida de Ezequiel. Olha o que Deus fez com a vida de Oséias. Qual era o pecado que Ezequiel e Oséias haviam cometido para passar por aquilo? Mas Deus permitiu. E o espinho na carne de Paulo? O que foi que Paulo tinha feito de errado, irmãos? Mas interessante, tinha na vida de Paulo, no coração de Paulo, características que Deus queria limpar, apesar de ele ser um cristão daquele que late. Tinha, irmãos, na vida de Jó, no coração de Jó, características que Deus queria limpar, e Jó não sabia, e nem a gente sabe também. Então, irmãos, tem no seu coração e no meu características que Deus quer limpar, que você não sabe, e que eu mesmo não sei, irmãos, eu não sabia. Tem coisas que hoje, eu depois de passar, eu penso assim, e estou passando até hoje, eu disse não, sabe o que é que acontece? Isso está acontecendo, porque pode ter no meu coração, alguma característica ruim, que Deus sabe que existe, e que eu não sei, e que só vai limpar como? Com o Senhor agindo. É por isso que ele diz, irmãos, nenhuma disciplina nesse momento, Hebreus 12:11, não é isso? Nenhuma disciplina nesse momento parece ser agradável. E não é, irmão, ninguém quer ser disciplinado, não. Quem é, meu irmão, que quer passar isso aqui que Oséias passou? Quem é que quer passar o que Ezequiel passou? Ninguém. Jó, Deus nos livre, irmão, Deus nos guarde de passar pelo que Jó passou. Eu não sei se eu aguento não, irmãos. E a Bíblia diz, né? Deus não permitirá que sejais tentados além daquilo que podeis suportar. A misericórdia é essa. Pelo menos isso, irmãos. Então eu acredito que o que tem acontecido até aqui, na minha vida e na sua, que incomoda, que está ruim, que está chato, é aquela linha que Deus sabe que você consegue suportar. Ele sabe que até ali pode fazer que ela aguenta. Até aqui ela suporta. Até aqui ele aguenta. E acima, não. Então se Jó passou por isso aqui, que você está vendo no livro dele, é porque o Senhor considerou que Jó suportava. O que aconteceu na vida de Ezequiel foi o que Ezequiel suportava: dormir de um lado só por 390 dias, depois dormir de um lado só por mais 40 dias, comer apenas 240 gramas por dia, e uma comida fedorenta, beber só meio litro d'água. Ele aguenta. Pode colocar que ele suporta. Aquilo ali, irmãos, é Ezequiel. E Oséias vai casar com uma mulher com a vida toda atrapalhada. E depois volta para ela de novo, sem murmurar. A nossa questão, irmãos, é a murmuração. E tratando-se de murmuração, vá lá para Romanos capítulo 9, verso 20, por favor. Veja, irmãos, a soberania de Deus em nossas vidas. Hebreus 9:20 é uma passagem muito conhecida, mas isso aqui, irmãos, fala um pouco daquilo que deve ser o nosso coração quando a gente está passando por uma situação braba, quando a coisa está apertando, irmão. Eu acho que é isso aqui que está em Romanos capítulo 9, verso 20. Esse deve ser o nosso pensamento, ó. Olha só, 9:20 de Romanos. Aliás, 9:20 de Romanos. Olha o que é que diz. Mas quem são vocês para criticarem a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer àquele que faz: por que você me fez desse jeito? 9:21 de Romanos. Quando o oleiro, aquele que fabrica vasos, faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fins honrosos e outros para fins desonrosos?
Irmão, quem é carpinteiro? A mesa pode dizer ao carpinteiro como é que ela quer que o carpinteiro faça ela, fabrique ela. Uma cadeira, ela pode dizer a um marceneiro: não, eu não quero que você me faça assim, eu quero que você me faça assado. Não, irmãos. Então a mesma coisa somos nós. Quem somos nós para criticar a Deus, murmurar: Senhor, por que o Senhor deixou isso vir para a minha vida? Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Quem somos nós, irmãos? Se Ele quer moldar você do jeito que Ele quer. Ele quer moldar, o Senhor, Ele quer lhe moldar da forma como Ele quer. As curvas, é assim que o Senhor quer. Então, se isso está acontecendo em sua vida e na minha, irmãos, é a soberania dEle. Cada um aqui tem um problema. Eu também. Todo mundo tem um probleminha, tem uma coisa que não, né? É Natal, está todo mundo aí na alegria e tal, mas aquele problema continua. Mais um ano e o problema continua. Dia 31 está chegando. Lá na festa do amor, a gente deixa os problemas para fora e fica ali em comunhão com os irmãos. Não é isso? Nos confraternizando, em comunhão. Mas o problema, no dia 2, você volta para casa e o problema continua. Oh, irmãos, é a soberania de Deus em nossas vidas. E nós temos que nos submeter. É a cruz. Isso se chama cruz. É ruim, é chato, a gente não quer aceitar, mas é a cruz. Olha só, irmãos, Lucas, por favor, capítulo 18, me acompanhe. Lucas, no capítulo 18, 18:9 de Lucas. Olha só aqui o exemplo de uma pessoa que estava com a vida toda certinha. Lucas 18:9, todo mundo conhece essa passagem, né? Lucas 18:9, olha o que é que diz. Depois, ele contou uma parábola a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas. Você se orgulha porque você tem uma vida cristã exemplar? Porque você serve a Deus melhor do que os outros irmãos? Você está se esforçando, fazendo coisas para Deus e o outro irmão não faz. Você trabalha mais do que os outros irmãos, não é isso? Olha só, irmãos, o que o Senhor disse aqui desse rapaz, dessa pessoa. 18:10. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu e o outro, cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Irmãos, ele se gabou de que a vida dele estava certinha, de que a vida dele estava ordenada, que a vida dele estava toda linear. Vou para meu trabalho, estou com minha esposa, cumprindo com meus filhos, minhas obrigações, estou pagando minhas contas, tudo em dia. Vou para as reuniões de oração, vou para o grupo caseiro, sirvo na comunhão. Então você está com a vida toda certinha, não é isso? E aí você espera que Deus faça o quê? Que Ele te guarde, que Ele lhe proteja. E Deus pode fazer isso, irmão, sim, na sua soberania. Mas tem algumas coisas que, como nós vimos aqui com Ezequiel, com Oséias e com Jó, mesmo que você esteja com a vida toda certinha, do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, possa ser, irmãos, que o Senhor permita que sobrevenham problemas, mesmo você estando com uma vida ordeira. Esse aqui, fariseu, ele apresentou diante de Deus um currículo. Deus, o que eu faço? O fariseu apresentou um currículo diante do Senhor. E ele estava realmente, irmãos, vivendo uma vida ordeira, uma vida linear diante do Senhor. Agora tinha uma coisinha no coração dele que Jesus frisou. Interessante, os irmãos reparem no verso 11, que ele diz assim, o fariseu fala assim: eu não sou como aquele fariseu ali, Senhor. Não faça isso. Tem algum irmão do seu lado que serve a Deus
de uma forma inferior a você, você desce para lavar o banheiro e aquele irmão não faz. Você ajuda na cozinha, poxa, aquele irmão não ajuda, ele fica de braço cruzado. Você visita os doentes, você visita os irmãos em dificuldade para pastoreio, e aquela irmã, ela não vai, nem chame que ela não vai. Eu vou, eu estou pronto, estou prontificada para ir, estou pronto para ir. Então você é aquele que serve, e o outro, aquele dali é um encostado, aquele irmão ali, rapaz, ele não quer servir. Você vai ver, ele vai perder a coroa do reino, né? Irmão, praticamente foi isso que o fariseu fez aqui. Propaganda de si mesmo perante Deus. Não faça isso, nem perante os outros irmãos, nem perante ao Senhor no seu quarto. Não faça propaganda de si mesmo. É isso que Deus está falando aqui. Continue 18, agora o verso 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou a Deus o dízimo de tudo que ganho. Muito bom, olha aí. Verso 13. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava, porém batia no peito e exclamava: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. 14. E eu lhes digo que este último, e não o fariseu, voltou para casa justificado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmãos, é interessante. O fraco foi que voltou para casa com o favor de Deus, e o fortão não desceu para casa de modo aprovado, porque o coração dele precisava ser limpo, lavado. E o seu coração e o meu, irmãos, será que tem alguma coisa que o Senhor quer limpar? Irmãos, quando a gente passar pela prova, tem que ser assim que a gente tem que pensar, irmãos. Quando estiver passando por problema, entra um ano, sai outro, entra um ano, sai outro, passa Natal, passa Ano Novo, e o problema ali persiste. Pensa nisso, irmão. Possa ser que o Senhor, Ele não queira que o espinho na carne seja retirado. Possa ser que o Senhor, Ele diga assim: basta, a minha graça, ela basta para você, Paulo. O meu poder de gerar Cristo em seu coração, Paulo, ele é aperfeiçoado dia a dia na sua fraqueza. Então, o coração de Paulo estava sendo transformado de dia a dia com aquele problema. E interessante, irmãos, que a Bíblia não diz o que é que Paulo estava fazendo, o que estava acontecendo na vida de Paulo. A Bíblia não fala. É uma situação que o Senhor deixa em oculto, em mistério, e Ele não diz para a gente o que é que Paulo estava fazendo, né? Quantos de nós já tivemos vontade de saber o que é? Mas a Bíblia não fala. Interessante, irmãos, que olha só o que aconteceu lá no deserto, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Veja só, Israel, irmãos, foi tirado do Egito com 10 pragas e uma última manifestação de poder, que foi a abertura do Mar Vermelho. Então Israel estava em escravidão no Egito durante mais de 400 anos. E Israel foi tirado como um forte do Egito. 10 pragas, irmãos. 10 pragas espetaculares Deus usou para tirar aquele povo do Egito. E a última, que não foi praga, foi um livramento. Quando os israelitas estavam prensados entre os exércitos de Faraó atrás e o Mar Vermelho na frente, eles ficaram sem saída. E Deus fez o quê? Abriu o mar e Israel passou. 11 manifestações espetaculares de poder. Deus tirou aquele povo da escravidão. Agora veja, irmãos, no 8:15 de Deuteronômio, para onde Deus levou esse povo? Deuteronômio 8:15. Diz assim: e os conduziu por um imenso e atemorizante deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões,
terra árida e sem água. Até aí, irmãos, como é que Deus tira aquela nação de uma escravidão de 400 anos e depois que Israel se liberta de amassar barro para Faraó, depois que está tudo lindo, tudo maravilhoso, eles atravessam o Mar Vermelho, o que é que eles encontram pela frente, irmãos? Um deserto grande, atemorizante, cheio de escorpiões, cobras, serpentes e sem água. Irmãos, os irmãos já perceberam a soberania de Deus em nossas vidas? Já percebeu, irmão, como o Senhor faz conosco? Imagine, irmãos, o Senhor fazer isso conosco, tirar você de uma situação de escravidão e depois te apresentar um deserto. E o que foi que Israel fez no deserto? Murmurou. Essa, irmãos, é a soberania de Deus em nossas vidas. E o Senhor faz isso. Por quê? Ele quer saber o que está no seu coração. Aquele povo, irmãos, foi tirado do Egito com mão forte e foi libertado. Mas lá do outro lado, Deus sabia que no coração daquele povo tinha características que precisavam ser lavadas, tinha sujeira ali. E pode ser, irmãos, que o que está acontecendo em sua vida esteja sendo usado por Deus para te limpar, para limpar o que está acontecendo com você, o que tem em você, coisa no seu coração, irmãos, no nosso coração, que a gente nem sabe que a gente tem. E Deus usa circunstâncias de acordo com a soberania dele para limpar. Então, se no próximo ano novo a situação persistir, irmão, ora a Deus, pede misericórdia e continua, irmãos. Continua até o momento em que Deus considere que o teu coração estará limpo e o meu também. Amém? Vamos orar. Poderoso e eterno Senhor, nós aqui como fracos, Senhor, nós te pedimos que nos ajude, Senhor Deus, a suportar aquelas situações, aquelas circunstâncias que o Senhor tem permitido que cheguem a nós. Coisas que nós não gostamos, coisas que nós achamos que está chato, que está ruim, que nós não queremos, que nós queremos nos livrar, mas que o Senhor tem permitido, talvez, Senhor Deus, por anos a fio. Por favor, nos dá resignação, nos ajuda em nossa fraqueza, Senhor Deus, a nós suportarmos a Tua vontade e a Tua soberania em nossas vidas. Suplicamos em o nome do Senhor Jesus tudo isso. Amém, Senhor. Finalzinho lá da vida de Jó, né? Depois de ter passado por tudo aquilo, talvez Jó seja o maior exemplo da Bíblia de uma pessoa que experimentou o sofrimento depois da própria pessoa do Senhor, né? O Senhor é o primeiro. E no finalzinho da vida de Jó, lá no capítulo 42, se não me falha a memória, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem até um hino, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, às vezes a nossa experiência com o Senhor, ela está naquela fase teórica, né? Ela está na esfera, quando você vai fazer autoescola, você sabe, né? E está difícil agora para fazer autoescola. Você tem aquelas 40 horas, tudo teórica. Aí o cara pode pensar que depois daquela fase teórica ali, ele já sabe dirigir. E quando ele vai para o trânsito, ele vê que ele não sabe nada. Você só vai aprender na prática. E você está aprendendo todo dia. A nossa experiência como filhos de Deus é exatamente por aí, né? Você tem aquela parte da Bíblia que ensina, olha, isso é assim. Mas aí quando você experimenta, quando você passa pela prova, aí é que a gente vai ver se você vai dar glória a Deus ou não. Lembra do irmão Lázaro? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Então, na
teoria é fácil, mas na prática só é possível se nós clamarmos ao Senhor e permitir que Ele nos ajude, né? E nós precisamos disso, nós precisamos entrar nas camadas mais profundas da palavra de Deus, e isso vai ser através das provas. Mas Deus sempre nos ajuda, viu? O Senhor sempre nos carrega, nos leva mais longe. Então, pode ficar tranquilo que o Senhor não nos abandona, não.